Seja bem-vindo ao podcast Beleza em Foco, onde a gente vai falar sobre beleza interior, autoestima, cuidado, tudo que a gente precisa referente a gente, né, Ariana? É isso aí. E, Ariana, vamos lá. Nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre a autoestima e o cuidado de comunicação também. Você, como especialista nisso aí, que a gente estava observando bem o seu Instagram sobre isso, que você trabalha sobre isso. Fale um pouquinho para o nosso público como você, referente ao seu trabalho, como que você lidar com a autoestima, né, com o cuidado, com a comunicação. Gente, primeiro eu quero agradecer pelo convite nessa estreia, né? Desejo sucesso aqui nessa jornada. Obrigada. Todo podcast ele tem um porquê de existir, né, Camila? Então, eu espero que o seu público receba com todo carinho todo o seu conteúdo, todos os convidados, todo mundo que esteja aqui. De coração, desejo muito sucesso e me sinto mais uma vez aqui lisonjeada por estar nessa estreia. Então, falando um pouquinho sobre autoestima, sobre beleza, é muito interessante porque muitas vezes as mulheres ficam muito preocupadas com a beleza externa, né? Uhum. Há uma preocupação, especialmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo. Nossa, é verdade. Não, essa questão, vamos falar um pouquinho aqui sobre a harmonização facial. As pessoas estão desconstruindo a sua imagem, né? Nossa, é verdade. Você está sentindo um pouco disso? É verdade. Isso aí acaba com relação, né, do seu autoestima mesmo. Né? Você se olha no espelho e não se vê daquele jeito que deveria ser. Você tem que se olhar e achar que você é linda do jeito que é. Mas a maioria das vezes acaba sendo muito artificial mesmo. Não é? Então, eu vejo que, por exemplo, uma harmonização facial, você vai elevar aquilo que já é bonito ou realmente tem alguma questão que pode melhorar, por que não? Mas as pessoas parece que elas não se aceitam como são. E aí o que nós percebemos? Quando você falou, Ariana, nós vamos conversar sobre autoestima, vamos conversar sobre essa comunicação interna e externa. Uhum. Então o que eu vejo nessa busca desenfreada pela beleza, Camila, é que as pessoas talvez não estejam sabendo se comunicar internamente. Elas não estejam se aceitando como verdadeiramente são e por não resolver questões internas, querem resolver externamente. Isso é verdade. Se tornando pessoas bonitas e que, na verdade, talvez não fiquem tão belas, né? Porque a gente vê... Mesmo. Eu falo, a gente está virando desarmonização facial em algumas questões, pegando o fato da harmonização, mas em vários aspectos. Então, se percebe que talvez, só talvez, essa busca desenfreada por essa beleza externa seja exatamente essa falta de comunicação interna. Ou seja, eu não sei quem verdadeiramente eu sou. Uhum. E por não saber quem eu sou, eu fico buscando me encaixar em padrões externos. E a autoestima vai lá embaixo. Ou seja, na verdade, ela acredita, seja a mulher ou o homem, a pessoa acredita que está buscando uma autoestima, quando na verdade, como você bem falou, está uma baixa autoestima, porque exatamente falta isso. Isso é verdade. E uma coisa que eu tenho aprendido, como você falou, eu sou especialista em comunicação e oratória, e eu trabalho muito com pessoas que não sabem se comunicar em todos os aspectos. E toda vez que eu vou trabalhar com alguém sobre isso, eu não trabalho já a parte externa, sabe? Não é somente sobre gestos, somente sobre fisionomia, que isso tudo nós trabalhamos, sobre tom de voz, ritmo vocal, tudo isso é importante na comunicação. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou gostar de participar disso aí. Então a gente trabalha, porque a comunicação ela é um conjunto. Só que antes de eu trabalhar qualquer técnica dessa, nós precisamos trabalhar o interior. Uhum. Porque é simples. Basicamente, as suas ações, as minhas ações, as nossas ações, são frutos das nossas emoções. Não é verdade? Muito interessante isso, né? E às vezes as pessoas não sabem dessa situação e acabam não praticando, né? Isso aí. Porque aí você vai ter uma prática, né? Para isso. É tudo nessa vida uma questão de você fazer, que vai ficando cada vez melhor. Sim. Eu ouvi uma frase uma vez que fez muito sentido para mim. Que existe muito também essa questão da comparação. Vamos lá. Você está no seu primeiro episódio do podcast. Nós estamos estreando o seu podcast. E você pode ter pessoas que você se inspire.
Isso é muito legal, você ter pessoas a quem você pode se inspirar para chegar, né, onde aquela pessoa chegou. Isso é inspiração. Outra coisa é comparação. E aí, uma coisa que eu falo para vocês, aí em todas as áreas, seja você autônoma, empreendedora, empresária, ou mesmo uma cliente aí que gosta da Camila, o que eu quero dizer é que muitas vezes nós comparamos a nossa história com a história de outras pessoas. Então, o que eu aprendi foi, não compare a sua página 4 com a página 40 de alguém. Uhum. O que isso significa? Eu tenho o meu processo de aprendizagem. Eu tenho o meu processo de crescimento, que vai ser diferente do seu. Isso é verdade. E o meu tempo é diferente do seu. O meu tempo de cognição, de aprendizagem, vai ser diferente do seu. Algumas pessoas têm o cérebro rápido e aprendem coisas mais rápidas. Outras não são tão rápidas assim, são mais lentas, mas também chegarão. Sim. Né? Aquela historinha da tartaruga e da lebre, né? Então, a lebre está ali tranquila. Não, estou de boa, porque eu tô bem. O ego, a vaidade. No final, quem ganhou? Aquele que foi constante. E tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. O tempo é a perfeição para a gente conseguir as coisas. E é isso que você falou. O momento certo chega para isso. E uma coisa que eu tenho aprendido, Camila, é que não existe o momento ideal. Às vezes nós deixamos de fazer coisas na nossa vida porque ficamos esperando o tempo ideal. Uhum. E o que é o tempo ideal? É o agora. Porque, na verdade, é o único momento que nós temos de verdade é o agora. O passado já foi. Já foi. O futuro é uma incerteza. Nós não temos certeza de um minuto. Você tem certeza que um minuto que vai acontecer? Claro que nós não. Queremos, claro, que nós estejamos aqui no podcast, vocês aí curtindo. Mas nós não temos certeza do que vai acontecer. E eu falo muito com as minhas mentoradas sobre isso. O tempo ideal é o agora. E quando eu fico com muita expectativa de futuro, falando sobre essa questão do tempo, muitas vezes nós criamos muita expectativa no futuro. Quando eu fizer o curso. Quando eu terminar a pós. Quando eu fizer, quando eu comprar, quando eu tiver. Ou seja, fica só esperando nenhum futuro que não se sabe quando vai acontecer e não faz nada no presente. E aí uma revelação assim, que eu tive ao participar de um encontro, de uma mentoria, para eu sentar, para eu me levantar e ensinar, eu preciso sentar e aprender, né? Então, eu sou mentoriada também. Uhum. E o mentor falou uma coisa para mim que foi sensacional. Ele falou assim, Ariana, quando nós colocamos tudo no futuro, nós deixamos o nosso presente como o maior bloqueio, o maior muro para as nossas realizações. Olha que interessante. Não faz sentido isso? Muito. Porque quando eu fico criando expectativa somente para o futuro, eu deixo o meu presente como o maior impedimento de viver a vida que eu tanto desejo viver. É mesmo. Porque eu só fico pensando lá. Ou seja, se eu só vou conquistar lá, o agora está sendo o que está me impossibilitando de conquistar. Então eu não vivo o meu presente. Fico numa ansiedade. Nunca chego nesse futuro esperado, porque eu não estou plantando hoje para colher lá na frente. E aí eu fico com uma vida sem significado nenhum. Verdade. É igual aqui, né? Igual eu falei com você antes de começar o podcast. Que o podcast reacendeu, assim, em mim agora, né? Porque eu não tinha esse plano na minha vida. Mas agora é Beleza em Foco. E antes não tinha, porque não era um sonho, né? E agora é um sonho, algo que a gente quer, um projeto lindo, né? Eu e a Lu, que a gente está lançando. Mas é isso aí. A gente está focando agora, é um projeto agora, não é algo que a gente tem que estar sofrendo do passado nem no futuro. Vamos levando, porque é o que a gente está precisando trazer, né? Para as pessoas, a autoestima, né? A comunicação, a beleza interior. Isso é muito importante, né? Então, ligando nisso que ela falou, falando de focar no presente, né? Focar no presente, porque o futuro já está vindo. Vem assim, sem você perceber. É algo muito bom, não é mesmo? E a questão do futuro nós estamos preparando para isso? Né? Isso mesmo. Então, o planejamento é muito interessante, você vê, né? Para acontecer, você falou, Ari, né? Eu não estava
esperando isso aqui, não estava no meu planejamento, mas aconteceu, fez sentido para mim, agora faz parte do meu projeto. Sim. Então, agora sim, ele está fazendo parte, foi planejado, existe aqui um porquê de existir, apesar de ter vindo de uma forma que talvez não foi tão sonhado, mas a gente estava conversando aqui antes sobre isso, né? As oportunidades, quando aparecem na nossa porta, meu pai, ele falava assim, minha filha, a oportunidade não tem cabelo. Passou na sua frente, depois você não tem como agarrar, mas não, já era. Já era. Então, nós precisamos realmente aproveitar as oportunidades, mas também precisamos nos preparar para as oportunidades. Eu fui professora durante 7 anos na faculdade, no curso de administração. Conta mais pra gente sobre isso, sobre sua trajetória. Sobre a trajetória. E eu tinha alguns alunos e eu falava muito com eles sobre essa questão da oportunidade. Olha só, vocês precisam aproveitar as oportunidades, só que é o seguinte, eu também preciso estar pronta para as oportunidades, porque senão elas aparecem e eu não vou poder aproveitar porque eu não estou preparada para aquilo. Então, pegando um exemplo dentro do que eu trabalhava, como eu sou administradora e eu dava aula de administração no colegiado de administração, eu dava um exemplo. Vamos lá, você está se formando aqui como administrador, então vamos pegar aqui na área da beleza. Sim. Você é designer de sobrancelhas. Imagine que você, como designer de sobrancelha, não investe no seu crescimento, não investe em novas tecnologias, fica parada no tempo, porque é o que acontece. O tempo todo tem novas questões aí. O tempo inteiro. Não é? Se a gente não se desenvolver nessa situação, a gente fica para trás, fica realmente. Pra trás, literalmente, não é? Então, imagine que você não se envolve nisso, você não busca aperfeiçoamento, acha que está bom do jeito que está, já aprendi, já fiz o meu melhor curso, agora eu só preciso prática, e não se aperfeiçoa com novos pigmentos, ou não sei os nomes que vão ser usados aí, mas enfim, as novidades do mercado. E de repente aparece uma proposta para que você possa lançar um produto seu, por exemplo. Mas você não vai ter como aproveitar essa oportunidade porque você não estava preparada. Não tem conhecimento. Não tem o conhecimento necessário. Sim. Então, o que eu vejo é exatamente que muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades. Não porque nós não sabemos dar sim ou não, mas porque nós não estamos preparados. Então, eu sempre costumo dizer isso, biblicamente falando, para mim, o meu maior manual da vida é a Bíblia. Não é sobre religião, mas sobre Bíblia, sobre Deus, sobre princípios que não são discutíveis, porque está dando certo há mais de 2000 anos, então não tem por que discutir, na verdade. Não tem como, verdade. E eu sempre falo isso, eu vejo muito forte. Aquilo que eu faço, Deus não vai fazer por mim, por você. Observe que Jesus, eu gosto muito desse exemplo, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele poderia falar, no estalo de dedo, a pedra poderia se remover para ele ressuscitar. Mas eu não sei se você conhece a passagem, as pessoas estão nos assistindo, mas quando Jesus foi para ressuscitar Lázaro, ele falou, retirem a pedra. Retirem a pedra. Então, o que nós entendemos e o que Jesus deixa muito claro para a gente é o que vocês fazem, eu não faço. O possível é com vocês, o impossível é comigo. Então, tirar a pedra é com vocês, é comigo, é com você. O ressuscitar Lázaro, que é o impossível, já é com ele. Isso então, mesmo. Se você quer ter um crescimento profissional, em todas as áreas da vida, né? Emocional, certeza. Com a sua estima, saber se comunicar melhor, invista. Faça a sua parte, esteja em ambientes que te favoreçam crescimento. Fala-se muito sobre isso, eu acho muito válido, de verdade. Se eu estiver num ambiente onde só eu que fale, onde somente eu seja a que tenha mais conhecimento, eu estou no ambiente errado. Eu preciso frequentar ambientes onde eu preciso parar e ouvir. Ambientes Olha aqui, tá vendo? Aqui essa tatuagem aqui foi Que legal. Ambientes definem destino. Na invenção do Augusto Carrara. Olha que legal. Isso tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Sim, faz total. Total. Isso é bíblico, né? Você vê que para Abraão viver a promessa de Deus, ele teve que sair da terra dele, da parentela, para poder viver o novo. Então, é verdade. Talvez você não vai ter que mudar de cidade, mudar de estado, como eu fiz, né? Eu estou recente aqui no Espírito Santo. Mas talvez a mudança
de ambiente, no sentido, quais os lugares que você tem frequentado? Sim. Né? Esses lugares estão realmente te aproximando ou te afastando daquilo que você quer chegar, do seu objetivo. É, verdade. E falando sobre o que a gente está querendo realmente, né? Sobre a autoestima. Fala um pouquinho assim pra gente sobre o que a autoestima impacta diante das mulheres. Nossa, Camila, a autoestima, a meu ver, ela impacta em todos os sentidos. Eu vou pegar um pouquinho da minha área de comunicação, nós conversando aqui. Você acabou de receber, você está começando agora o seu podcast. Sim. Se você fosse uma mulher que não tivesse uma autoestima trabalhada, você jamais estaria aqui. Isso é verdade. Você concorda comigo? Com certeza, Não é? com certeza. Se você não tivesse ali uma autoestima e realmente tivesse certeza, por mais que não estava no seu script, você talvez sentiria que não seria capaz de estar aqui e não estaria, e não aceitaria esse desafio e não estaria aqui sendo canal para abençoar e para ajudar tantas outras mulheres. Isso é verdade. Então, a autoestima, ela acaba sendo um ponto de... É como se fosse uma... Você está numa bifurcação, assim? Para que caminho eu vou? A autoestima, ela é como se fosse um direcionador. Não, eu consigo falar sim. E também consigo falar não. Porque a baixa autoestima faz com que a pessoa não consiga dizer não. Olha que interessante. Nossa, isso. É verdade. Já parou para pensar? Nunca. Existem pessoas que nunca falam não porque têm uma baixa autoestima. Medo de ser rejeitada. Olha, eu já passei por isso. Já. Eu acho que tem uns 2 anos na minha vida que eu sempre dizia sim para tudo. Sempre dizia sim para tudo. E isso, eu acho que realmente acaba com a gente, a autoestima da gente. Sim. Porque sempre quando eu dizia sim o tempo inteiro, sim para as amizades, para a família, né, para todo mundo, sempre era sim, sim, sim. E isso fazia mal para mim, muito mal. Eu ficava assim, eu fazia o sim para a pessoa ficar bem e eu ficava mal. Depois de um tempo, eu acabei falando, não, eu vou começar a falar não, eu tenho que me posicionar. E quando eu me posicionava, as pessoas se afastavam. Ou seja... E eram pessoas, amigas de anos, pessoas que estavam ali lado a lado o tempo inteiro, mas é porque realmente só ouviam o meu sim. Depois que eu fui uma pessoa que dizia não, eu não prestava mais. Então, realmente, não faz nenhum sentido mais estar com as amizades ou pessoas, né, que a gente convivia. Me fez me sentir triste, né, referente a isso, mas hoje estamos aqui, né? Então, quem quisesse chegar a vir até a mim, até caminhar lado a lado, estaria aqui comigo, com certeza. Hoje, no meu viver de hoje, né, claro, ia estar sempre bem-vinda. Mas, infelizmente, isso realmente muda. A autoestima muda. Muda, não muda? Então, a autoestima, ela vai ser um direcionamento, tanto para você ter a oportunidade, não perder a oportunidade de falar o sim, e também de dizer o não. Né? E aquela questão, porque olha o que você falou, você falava sim para todo. Então, quando você fala sim para os outros, você está dando não para quem? Para mim. Para você. Olha que interessante. Muito. Então, acho que tem muita gente aqui, com certeza. Tem muita gente que está nos assistindo, já passa por isso, já passou por isso. Ou esteja passando por isso. Né? E, então, assim, o não, ele é libertador. O não, ele é libertador. Então, a autoestima, a meu ver, Camila, ela traz esse direcionamento, sabe? Ela consegue te dar um suporte para você ter um direcionamento melhor nas suas decisões. Tanto para o sim, de você estar preparada, você estar com energia para conquistar o que deseja, quanto para falar os nãos que são totalmente necessários. Como, pegando o seu exemplo, talvez se você estivesse continuando dando sim, você não estaria aqui hoje. Isso aí. Não é verdade? Então, a autoestima, ela nos ajuda nesse processo de identificarmos quem nós somos. Verdade. De realmente nos ajudar a visualizar realmente onde nós queremos chegar, onde nós podemos chegar e enfim, claro, tendo direcionamento sempre aí de Deus nas nossas vidas, mas é essencial
para que, quando eu tenho essa autoestima, eu consigo me sentir mais bela. E falar nisso, qual é a sua opinião sobre a perspectiva da autoestima relacionada à beleza? Pois é. Tá muito ligada, né? Eu vejo que... Vamos lá, uma pessoa que tem uma baixa autoestima, Sim. você vê que é uma pessoa que ela não se preocupa muito com a sua identidade visual. Ela não se preocupa muito com roupa, com a vestimenta. E muitas vezes, diretamente, não está tão ligada à autoestima isso. Eu não posso generalizar. Porque eu vou falar um pouquinho da minha história, por exemplo. Se você... Gente, nem busquem, tá? Mas se vocês forem buscar algumas fotos minhas de antigamente, vocês não me reconhecem. Mas eu também sou assim. O tempo é muito bom pra gente, né? Não, é. O tempo é... Tá igual vinho, né? Vai ficando mais velho, vai ficando melhor É e isso tal. aí. Mas por quê? Eu era uma pessoa que eu não me preocupava com nada em relação à minha identidade visual. Porque até então eu era CLT e eu acreditava... Mas aí não era uma questão de autoestima, por isso que eu estou falando. Porque eu tinha muita autoestima no sentido de saber quem eu era profissionalmente falando. E exatamente por saber quem eu era profissionalmente falando, eu não me preocupava com a minha imagem. Eu entregava resultados, então, não preciso ficar provando nada para ninguém. Essa era a minha frase, assim, para poder defender essa tese. Só que havia um posicionamento da Ariana e uma postura da Ariana, inclusive em referente à autoestima, da Ariana olhar-se como uma profissional competente, que entregava resultados por onde passou, mas havia uma lacuna, que era inconsciente, que eu não sabia que existia. Então, quando eu entendi que, não, peraí, é um conjunto, e aí quando também saí do CLT e resolvi empreender, fiz a transição de carreira, aí eu tive que mexer. Eu falei, não, aí não tem pra onde. Aí, meu cabelo era comprido, eu só vivia com ele amarrado, maquiagem. Gente, mas muda mesmo, tá? Não, pra que eu vou passar maquiagem? Nunca na vida. E eu tenho olheira naturalmente falando. Eu tenho olheira natural. E eu fiz uma cirurgia que ficou ainda mais forte a olheira. Uai. Qual? Não vou contar ou não conto? Não conta. Fiz rinoceptoplastia. Eu fiz o meu nariz, eu tinha o nariz. Sim. Olha, nem parece, né? Bem naturalzinho, né, Ah. gente? Mas fiz, eu tinha um complexo. E aí, se tem uma pessoa que pode falar sobre essa questão de baixa autoestima em relação a complexo, sou eu. Eu era extremamente complexada. Eu tinha... o meu nariz, ele tinha aquele ossinho aqui, sabe? E eu tinha um desvio de septo muito grande. Então, meu nariz não era funcional, ou seja, eu não respirava direito por causa do desvio do septo. E, esteticamente falando, era muito feio. Nossa. Então, eu tive muito tempo essa baixa autoestima por complexo. Eu tinha realmente um complexo muito grande. Então, eu sei o que é isso, sabe? Sim. Essa baixa autoestima em relação ao complexo. Eu já tinha feito a cirurgia e não me preocupava depois muito com isso. Mas quando eu fiz a transição de carreira, eu entendi que eu precisava... Que a comunicação é em todos os âmbitos. Então, não adianta, né, Camila? Se chega a Camila aqui no podcast sem se cuidar. Não. Sem maquiagem, com o cabelo De chinelo, todo bagunçado. cabelo bagunçado. Você está desrespeitando os seus telespectadores. Você não está se preocupando. Vim do jeito que eu estava. Isso impacta, né? Impacta. As pessoas precisam se sentir importantes. Então, não, gente, ela tá ali maquiada, linda e maravilhosa. O cabelo ali, ó, lindo. É isso aí. Por quê? Preocupada com cada uma de vocês, com Isso cada um aí. de vocês, né? Isso tudo conta. Isso tudo mesmo. conta. Muito bom. A gente liga muito, né, nessa questão, porque eu trabalho com isso, né? Então tem que estar sempre linda, sempre bela, sempre o tempo inteiro. Por mais que a gente esteja péssima, a gente tem que estar sempre bem. Mostrar que está sempre bem. Isso até muda o nosso dia. A gente está péssima, quando a gente está bem arrumado, toma um banho, passa o batom vermelho. Acabou, minha filha. Você está 100%. E isso realmente impacta, né? Impacta. A autoestima vai lá em cima. É de dentro para fora e às vezes de fora para dentro também precisa fazer para ter resultados melhores. E para falar assim mais na comunicação, os obstáculos, quais são assim as mais dificuldades para você se comunicar com alguém? Porque tudo interliga, né? A comunicação tem que ter para você se sentir bem e soltar do que você tem de dentro, né?
E o que me explica aí mais ou menos aí sobre só que você trabalha com isso, né, sobre suas comunicações, quais os obstáculos? Olha, um dos maiores obstáculos que nós temos da comunicação é aquilo que nós começamos lá no início do podcast. É eu não saber quem eu sou. A falta de identidade faz com que eu queira me adequar às identidades que as pessoas esperam. Então, quando eu não sei quem eu sou, eu fico querendo adequar às expectativas dos outros e nunca crio uma narrativa, eu nunca tenho ali uma certeza do que eu estou falando. Eu vou concordar com você, mas também eu concordo com o outro, porque eu não me conheço. Então, todos os cursos, por exemplo, eu tenho meu curso de oratória. Sim. E às vezes as pessoas me procuram, Ariana, eu sou muito travada. No tete a tete aqui, conversando 1 a 1 é tranquilo, mas não me coloca na frente de uma plateia que eu paro, e algumas pessoas, até na frente de plateia consegue, mas quando vai para a frente de uma câmera, trava. Então, cada pessoa tem um obstáculo. Só que aí uma coisa, eu uso sempre uma frase. A pessoa, que eu sou muito tímida. Aí, sim, não gosto de generalizar, porque toda generalização é perigosa, inclusive essa. Mas, assim, eu sempre uso uma frase que eu gosto de falar assim, você não é tímida, você não é tímido. Você tem medo do julgamento. Então, um dos maiores obstáculos que as pessoas têm em relação a se comunicar, em várias áreas, não é questão de timidez, e sim o medo do julgamento. Ou seja, o que vão pensar de mim? O que vão falar a meu respeito? E aí vem o quê? Se a gente for aprofundar um pouquinho mais aqui, medo da rejeição. Porque houve uma rejeição lá com o papai, com a mamãe, ou, né, em algum sentido, que está inconsciente. E aí tem essa criança ferida que não tem consciência, não sabe, e aí acredita que é só uma trava, que, não, eu sou tímida, e aí se esconde atrás disso e deixa de viver uma vida extraordinária, de compartilhar tantas coisas boas com outras pessoas, porque não se permite nesse processo. Esses obstáculos é o que mais impacta, né? É o que mais impacta. Se eu não me conheço, e se eu tenho esse medo da rejeição e quero a aceitação, e não trabalho isso, ao meu ver, e pelo que eu tenho atendido, né, todo esse processo de mentoria que eu já faço, são os maiores obstáculos hoje para ter uma comunicação. E fez sentido para você isso aqui que eu falei? Muito! Eu acho que eu estou me identificando, gente. Estou me identificando. Acho que eu vou ter uma mentoria com você. Pronto, gente. Acabei de pegar uma cliente eu preciso. Aqui, mentoria, bora! Estou precisando, porque a gente tem isso tudo aqui, mas a gente sempre precisa de mais. Sim. Sempre precisa de mais, né? A gente precisa trabalhar muito o nosso interior, o nosso cuidado. Isso é muito importante, né? Eu queria saber também de você, e falando sobre isso, né? Sobre o que você acabou de falar, não se aceitar. Mas como lidar com o nervosismo? Como lidar com o nervosismo? Eu falei com você quando eu comecei aqui, ali fora, que é o nosso primeiro episódio, e eu estava nervosa. Então, me fala, como é que eu vou me lidar com isso? Como que eu lido com esse negócio, gente? O que eu faço com esse nervosismo? As pessoas procuram assim, Ariana, pelo amor de Deus, é pernas tremendo, borboletas no estômago, mão suando, dá aquele branco, são várias questões fisiológicas que acontecem, né? Muito. Em relação ao nervosismo. Então, como lidar com o nervosismo? Bom, primeiro ponto, vamos falar de comunicação aqui, que é a minha área. Nunca entre numa seara que você não domine. Qual que é o erro das pessoas? Entrar num conteúdo que não domina. Sim. Então, por exemplo, você é especialista em sobrancelha, beleza. Não Sim. faz sentido você fazer um podcast que vai falar de um assunto que você não está vivendo diariamente. Que você não está tendo tempo de estudar. Então, um dos primeiros pontos que eu falo para você vencer o nervosismo, tenha conteúdo. Porque você vai trazer segurança. Para os meus alunos eu sempre falo, se você for dar uma palestra, um treinamento, um podcast, ou coisa que for, que você precisa falar, tenha conteúdo e assunto. É 1 hora. Tenha conteúdo para 2 horas. Isso, entendi. Por quê? Eu preciso ter recursos, cartas na manga. O improviso é muito importante nesse sentido. Por mais que eu tenha um planejamento ali, um roteiro, e aí um outro ponto para você trabalhar é tenha um roteiro em mãos. Porque isso vai te trazer segurança.
Você vai conseguir ter ali, pelo menos, eu falo que é a espinha dorsal. Não significa que você vai ter que fazer exatamente o que está escrito ali. Porque aqui no bate-papo, durante Isso a palestra, aí. vai direcionando por outros caminhos e você vai percebendo que vai dando certo. E vai dando outros assuntos, Outros né? assuntos que vão se tornando interessantes. Mas você não pode sair do rumo, do prumo, da espinha dorsal, que é o objetivo do seu podcast, que é o objetivo do seu curso, que é o objetivo da sua comunicação em si, o que você quer passar. Então, o primeiro ponto é: saiba o que você está falando. Ou seja, tenha conteúdo, estude, treine, tenha um roteiro e treine. Você viu que o treino eu falei 2 vezes, né? Propositalmente. Aí eu fui dar uma mentoria para uma Miss, eu trabalho com algumas Misses também. E aí ela perguntou assim: Ariana, você treina quando você vai dar sua palestra? Eu falei: total. Quando eu vou gravar um vídeo, por exemplo, eu vou para frente do espelho. Eu vou pra frente do espelho e faço. Gente, eu não fiz isso. Tá vendo? Fica a dica. Vá pra frente do espelho. Veja como é que tá. Porque, vamos lá, a comunicação é um conjunto. A gente se vê, né? Dentro, aqui nós estamos... As pessoas estão nos vendo e nos ouvindo. Então, nós temos uma comunicação completa aqui. Onde nós temos o auditivo e o visual. Certo? Então, quando nós temos a comunicação, que nós temos o auditivo e o visual, nós temos alguns percentuais que agora eu não lembro exatamente qual é, mas eu sei que é 7% da sua comunicação. As palavras equivalem somente a 7%. Olha isso. O restante, ou seja, 73%, está entre tom de voz e não verbal. Então, as suas palavras é o que menos vai fazer diferença na sua comunicação. Então, o seu tom de voz e o seu gesto, a sua postura. Então, imagina aqui. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada por esse convite, tá, Nossa. Camila? É muito legal estar aqui. Gente, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui. Camila, eu estou muito feliz. Congruência que nós chamamos, tá vendo? Então, a comunicação ela precisa ter essa congruência. E como que eu treino isso? Outra coisa é o olhar, né? Então, aquele olhar assim, aquele olhar assim. O que eu vou passar para a minha plateia? Qual a mensagem que eu vou passar? E como é que eu treino isso? Eu vou para frente do espelho. Eu vou pegar o meu roteiro, eu vou pegar o que eu quero falar e eu vou treinar e vou falar ali, porque vai ajudando muito. Só digo isso, façam, porque vai fazer toda a diferença aí, fará toda a diferença aí para vocês. Nossa, muito legal. Gostei. Vou fazer isso, gente. Vou praticar. Aproveita e já fica com a autoestima, olhando a beleza que você tem, e já vai trabalhando a autoestima. Isso aí. A beleza interior com a beleza exterior e todo o processo da comunicação. Autocrítica diante disso também. Autocrítica. Vamos lá. A autocrítica ela é necessária. É importante nós termos para nos darmos limites também. Eu não lembro qual versículo, mas lá em Provérbios fala alguma coisa assim, que assim como uma cidade sem muros é um homem, né, que não tem limites. É alguma coisa nesse sentido, agora eu não lembro como é que é o versículo. Mas o que acontece? Existe uma coisa chamada vaidade, ego, que todo ser humano tem. E já viu aquela frase, quer conhecer uma pessoa, depoderar ela? Você já viu essa frase? Eu nunca ouvi. Existe uma frase que é muito conhecida que fala exatamente: você quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Que aí você vai saber exatamente quem ela é. Então, existe essa vaidade, esse ego dentro de nós, que se nós alimentarmos, ele engole tudo. Ele transforma as pessoas de uma maneira negativa e não positiva. Então, a autocrítica ela é importante porque você vai começando a perceber, opa, onde eu estava, onde eu estou, o que eu estou fazendo. Então, você vai se percebendo para parar as arestas. Isso é bom? Necessário. O problema se dá quando essa autocrítica passa do essencial. Que aí ela te trava. Entendi. Aí vai naquele ponto que você nunca faz nada, porque você está tanto se autocriticando, se sabotando o tempo todo, que você nunca começa nada porque você nunca se acha preparada. Nunca se acha pronta para as coisas. Grava um vídeo, muitas pessoas me procuram. Ficar sendo capaz de que você... Não grava um vídeo. Ariana, eu tenho muitas alunas que já são excelentes no que fazem, mas elas pegam o celular, grava, apaga todos os vídeos. Por quê? Fica na crítica. Ai, que meu cabelo. Ai, que minha voz. Não. Ai, que minha unha. Ai, que não sei o quê. E nunca posta. No começo, quando eu comecei a gravar stories, eu fazia assim.
Gravei, ficava olhando tudo, olhava todas as filmagens que eu fazia e apagava. Aí. Hoje em dia, eu faço assim, postei. Se eu falei errado, já foi. Depois eu vou lá e corrijo. Aí fica bem legal. A interação vai lá em cima também. Porque às vezes a gente fala assim as coisas, né? Fala errado. Aí a pessoa faz questão de ir lá. Aparece falou errado. Português. Aí eu vou lá e corrijo de novo. Tá, gente, tá tudo certo. É. Mas você percebe que tudo tem que ter a dosagem correta? Então a autocrítica ela é necessária. É muito bom. Ela não é ruim. O problema é quando ela te sabota, é quando ela te trava, que era o que acontecia com você. Então, eu sempre falo com as minhas alunas, né? O segredo é o seguinte, posta e sai correndo. É isso. Agora eu tô fazendo isso. Posta e sai correndo, que é o aperfeiçoamento viral. Ai, meu Deus. E na sua opinião, como a autoestima influencia na percepção da beleza? Como a autoestima... foi algo até que a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Explica um pouquinho mais pra gente. Quando nós estamos com essa autoestima... que nós sabemos, né? Aí vem muito daquilo que nós já falamos, que é da identidade. A autoestima vem... Aí, gente, é uma Ariana que está falando, tá? Talvez você discorde de mim, tá tudo bem, eu não sou a dona da verdade. Mas eu acredito que a autoestima vem muito disso, de saber quem eu sou. Então, pegando até meu exemplo, quando eu descobri quem eu queria ser, me tornar, não que eu queria ser, mas me tornar... A autoestima, ela me ajudou nesse processo, na beleza. Então, foi onde eu falei, a antiga Ariana que não se preocupava com maquiagem, que não se importava com isso, entendeu que precisava. Que eu estar aqui nesse podcast com uma olheira cheia de... Eu não seria nem convidada. Ou talvez seria pelo conhecimento, né? Porque nós temos muitas pessoas que têm um conhecimento. Mas você chegar... uma postura, como eu falei, se preocupando com a sua beleza, com o externo, é diferente. É diferente. Então, sim, a autoestima, ela tem total, a meu ver, a Ariana falando aqui, eu vejo que, sim, a autoestima tem total influência na beleza. Porque quando eu tô com autoestima, foi o que você falou. E às vezes vai ser de dentro para fora, que é o quê? Cara, eu tô com a autoestima tão boa que eu não consigo levantar hoje e não passar uma make, pelo menos uma coisa básica, que um perfume, uma roupa alinhada, pra mim faz todo sentido. Mas há dias que você não acorda tão bem, não é verdade? Sim, com certeza. Tem dias que a sua autoestima não tá lá, gente. E nós mulheres temos o dia que parece que a pele não tá bonita, não é assim? Sim. Gente, hoje minha pele não tá boa. Tudo que você veste não fica bom, não é? Uma roupa que você veste todo dia... que você gosta, naquele dia... É verdade. Toda roupa que você coloca parece que não, eu tô gorda. Aí você começa a colocar um monte de defeito. Bota mesmo. Ou seja, sua autoestima tá onde? Pra baixo. Tá lá pra baixo. Mas aí o que a gente costuma dizer? Tá, se eu alimento isso e fico só pensando assim, eu realmente vou ficar lá pra baixo. Mas o que eu faço? Não, peraí, eu vou mudar esse negócio. Eu vou passar uma maquiagem, eu vou vestir uma roupa, colocar um salto. De repente, você assim, você começa a olhar assim... mudou alguma coisinha aqui? Eu não sei você, mas quando às vezes eu acordo daquele jeito, nossa, que eu tenho 3 filhos, né? 3 bebês. Gente, sim. 3 filhos. Deixa eu te contar. Tem um de 11, um de 5 e um de 3. Crescer e multiplicar, né, querida? Muito legal, fofos, lindos gente. e maravilhosos. Parabéns. Meus filhos são bênção na minha vida. Amém. Então a gente acorda daquele jeito, sem necessidade nenhuma de se arrumar. A beleza vai lá embaixo e a autoestima também, né? Não cresce de jeito nenhum. Mas o que a gente faz? Bota tudo na bolsa, porque mais tarde nós vamos nos arrumar. Eu boto maquiagem, fio tudo na minha bolsa. Eu vou me arrumar depois. Eu já vou com o básico, porque eu ainda de tarde ainda vou treinar. Então, a correria é grande. Mas eu não deixo de passar uma maquiagem no meu rosto, não deixo de fazer nada por conta de tristeza nem de autoestima, não. Às vezes eu me permito. É? Às vezes eu me permito. Às vezes, acho que foi ontem. Ontem mesmo eu acordei, eu tava com uma alergia atacada, né? E aí eu falei assim, cara, hoje eu não vou maquiar, não. Hoje, eu não tinha nem assim, né? Eu vi minha agenda, falei, ok, eu acho que não vai ter nenhuma reunião assim e tal, então eu ia ficar em casa. Falei, hoje eu vou me permitir. E às vezes, eu faço isso comigo. Eu me permito não me maquiar. Eu me permito, se eu não estou bem, não vou dizer que eu vou entrar na tristeza, tá? Mas a gente tem a tendência
de quando vem uma tristeza, quando vem uma emoção que nós não gostamos, nós queremos fazer o quê? Não posso sentir isso, porque eu sou forte. Não, eu não posso fraquejar. Quem disse? Pode sim. Quem disse? Né? Então, não é que você vai entrar na tristeza, mas você acolher aquele sentimento. O que que essa emoção está querendo dizer? O que eu posso aprender com isso? Talvez, nós somos emocionais. Talvez para você não precisa demonstrar, né? E às vezes... É bom demonstrar isso? Então, o que é o demonstrar? Falar. Porque ou transparecer na cara que tá mal. Aí vai muito do ambiente que você está. Por exemplo, você está atendendo sua cliente e você não tem o direito de fazer isso. Não. Né? Uhum. Porque ela não está lá para poder ficar ouvindo as suas lamúrias, o seu chororô. Então, o que você vai fazer? Você engole o choro, e coloca a maquiagem plena e vai lá e atende. Mas está destruída ali, está sentindo coisas. E nós temos que fazer isso muitas vezes. Nós temos que vestir essa capa. E então o segredo é exatamente isso. Como eu lido com as minhas emoções? Porque se eu não tenho esse gerenciamento das emoções, eu só fico engolindo esse choro. Quando você é criança, você já ouviu isso da sua mãe e do seu pai? Engole o choro. E nós muitas vezes crescemos com essa ideia que nós temos que engolir o choro. E esses engolir choro muitas vezes vão trazendo tantas dores pra gente que mal resolvidas. São as crenças limitantes que a gente tem na vida, né? São tantas coisas que nos impedem de crescer. Eu não gosto muito de usar a expressão crença limitante, porque pra mim toda crença ela te limita, mesmo as positivas. Mesmo as crenças apoiadoras, elas te limitam também, sabe? Mas são crenças. Né? Nós temos essas crenças que realmente dirigem as nossas vidas, porque é aquilo que a gente tem certeza que é o certo, né? Então, essas palavras que são lançadas, por isso o poder da comunicação, eu falo muito sobre isso, o poder da comunicação, porque as palavras têm o poder sobrenatural sobre a nossa vida. Provérbios fala isso. A palavra tem o poder de trazer vida e trazer morte, né? Verdade. Então, sim, em alguns momentos, Camila, eu me permito não me maquiar. Eu me permito. Se eu não tô... tem cólica, né, gente? Tem que dia que você tá com cólica. Ai, cara, então assim, eu não vou sair. Aí eu vou me permitir ficar dentro de casa, só com o meu vestidinho. Não muito rasgado, porque o marido também, né? A gente precisa, né? Não tá com aquela camisa de vereador que antigamente tinha. Não façam isso, mulheres. É feio demais. É feio, né? Então, não precisa, talvez você não tá maquiada, mas pelo menos assim, dá uma ajeitadinha no cabelo, né? E coloca uma roupinha pelo menos legalzinha, pra não ficar tão acabada. Mas se permita também, sabe? Não precisa ficar vestindo essa ideia de que, não, eu não posso ficar sem maquiar. Não, você pode fazer o que você quiser. A questão é como você lida com isso. E, claro, profissionalmente falando, foi o que nós falamos aqui. Você não vai chegar no seu ambiente de trabalho de qualquer jeito. Isso na sua casa, né? Na sua casa, com você. Você se aceitando, se acolhendo. Isso aí. A gente que trabalha, quando vai sair do público, trabalhar em público, a gente realmente tem que estar bem com a gente mesmo. Não, claro. E aí você com a gente visualmente, né? Sim. E se não estiver bem consigo mesmo, pelo menos demonstre que está, porque o seu cliente não está ali para poder ficar ouvindo. Ele não é muro de lamentações para você ficar chorando em cima dele. Não. Né? Ao contrário, você acaba se tornando o muro de lamentações dele, né? Porque você também vira psicóloga lá. Viro, menina. Vira, as clientes conversam muito lá. Acho muito bacana. Porque a gente acha que a gente tem problemas, né? E a gente acaba não tendo tanto assim. Porque não sei explicar referente a isso, mas a cliente chega com um assunto, você olha assim, meu Deus, será que eu tô com problema? Né? Apesar que problemas cada um tem o seu, né? A gente tem que botar também numa posição de, tipo, cada um tem o seu problema maior, problema menor, cada um com o seu. Porém, a gente tem que botar num lugar do outro também. Sim, empatia, né? E também a gente reconhece, assim, nossa, meu problema em relação a essa pessoa tá tão pequenininho, que aí você toma, um tapa de realidade, não, para, isso aí. Acorda pra vida, Tem bora. hora que eu penso assim também. Eu penso assim também, dou conselhos às clientes, converso com elas, porque isso é importante, a gente conversar, falar, né, mostrar que a gente precisa ter aquela autoestima, né, no momento certo. Porque, de fato, às vezes é um probleminha que não dá para resolver, para de reclamar, mulher, vamos viver, porque tem coisas que dá para resolver, né?
sem precisar reclamar e questionar diante do que a gente precisa, né? Diante do que a gente vive. Sim. Né? A reclamação, o que é reclamar? Clamar 2 vezes. Reclamar 2 vezes, é. Reclamar 2 vezes. Isso aí. Né? E se pegar, biblicamente falando, eu vi uma pregação que fez muito sentido para mim, eu quero compartilhar aqui rapidamente com vocês. Pode compartilhar. Que quando Moisés não, desculpa, já foi Josué, que Josué pediu a terra prometida, Canaã e tal, ele mandou os espias, né? Foram 12 espias e ficaram 40 dias espiando a terra prometida. E eles tinham que trazer relatórios para Josué. E ao trazer esse relatório, 10 colocaram assim: a terra mana leite e mel. Realmente, os cachos de uvas tendo que ser carregado por 2 pessoas. É a terra de tudo que Deus falou, mas tem muito gigante. E se nós formos para lá, nós vamos ser destruídos como gafanhotos. 10 falaram isso. Reclamaram. E aí o povo ficou uma loucura. Mas tiveram 2 que viram a mesma coisa. Olha que interessante. Josué e Caleb. Né? Na verdade, Josué e Caleb, né? Nem sei quem. A gente nem lembra qual que é, mas depois você lê na Bíblia lá. Mas sei que foi Josué e Caleb, eu não sei para quem que eles tinham que trazer o relatório, não sei se é para Moisés, enfim. E quando trouxeram o relatório, Josué e Caleb, eles falaram a mesma coisa: olha, a terra mana leite e mel. Os frutos são gigantes. E tem gigantes lá também, realmente. Só que o Deus que nós servimos os pisará como gafanhotos. Olha que lindo isso, a perspectiva. E somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Os outros não. Foi mesmo. Mas sabe o que é interessante? Que eles ficaram 40 dias. 40 dias observando aquela terra. E quando eles voltaram, eles reclamaram, né? A maioria, 10 reclamaram. 10. E olha que interessante. Desses 10 que reclamaram ali, desses 40 dias, para cada dia de reclamação, foi 1 ano a mais no deserto. Por isso que eles ficaram 40 anos no deserto. Olha o que a reclamação faz na nossa vida. Cada vez que você reclama, você está atrasando o seu propósito aqui na Terra. Então, reclamação tira da sua vida. Tira. Reclamação não vai te levar a lugar nenhum. Ao contrário, só vai te atrasar. Então, a Bíblia, como eu falo, ela é maravilhosa, que ela demonstra tudo isso. Então, para de reclamar. A reclamação ela nunca vai levar a lugar nenhum. Ao contrário, ela vai te atrasar para chegar no seu propósito. Então, ao invés de reclamar, observe o que você pode fazer diferente. Busque ajuda com profissionais. Ai, Ariana, chega lá, uma pessoa não consegue. Cara, se você não consegue ter uma palavra que vai ajudar, indica, olha, procura um profissional. Às vezes você precisa de um médico mesmo. Sim. Às vezes é a sua vitamina que está baixa. Sim. É a sua imunidade que está baixa e está causando essa autoestima baixa. Às vezes é. Às vezes não é só emocional, não, tá? A gente tem que ter essa percepção mesmo que como é que está seu check-up? Você está fazendo exame direitinho? Como é que estão suas vitaminas? Gente, isso é muito sério, porque às vezes a gente está... Eu estava com uma amiga mesmo, que ela, Ariana, eu estou sem motivação nenhuma. Ela achou que estava entrando em depressão. Fez exame, ela estava com a vitamina B, não sei das quantas, lá embaixo. Repôs, olha a energia da mulher de volta. Muda tudo. Então, às vezes... às vezes é realmente. Você entende que é um conjunto, não é só... Nunca vai por um viés só. Gente, como é que pode, né? A gente tem que trabalhar muita coisa na gente. Realmente é de dentro para fora. Se a gente não trabalhar o nosso de dentro para fora, e tudo relacionado. Beleza de dentro para fora. É isso aí. É isso aí. Né? A beleza de dentro para fora. Isso é incrível. Literalmente, né? Suas emoções estão aí dentro. E também, você precisa, como eu falei, algumas vitaminas aí, você está precisando. E é coisa de saúde, falando de saúde, de autoestima, de cuidado por fora. Como que a gente se arrumar faz bem por dentro, e como que a gente por dentro faz bem, sai aquele... Para fora, flora tudo, a gente fica bem. Cara, é incrível. É incrível. Eu preciso realmente ir lá conversar com você seriamente. Fazer um curso. É isso. Né? A nossa mentoria não é só sobre comunicação, não. As pessoas acham que é só sobre isso, mas isso é mesmo. Complexo. E muitas das pessoas que, mesmo que consiga falar, consegue se expressar igual a gente me vê de uma forma, acha que a Camila é isso, isso, aquilo. Gente, nem sempre é 100%. A gente realmente precisa, muita gente precisa de ajuda. Não que eu precise necessariamente, né, de ajuda, mas nem tudo é perfeito, né? A gente ainda precisa trabalhar muito aqui, aprender muito, né? Eu tenho que aprender muito de dentro para fora, para mim, comigo mesmo, né? Com pessoas que entendem, e estar sempre com pessoas especialistas nisso,
Então, nem tudo é perfeito em referente a essa situação. A gente precisa realmente buscar conhecimento com pessoas inteligentes assim, de fato, que sabe, que tem mais conhecimento, né, que você não sabe ainda, e você vai aprendendo, igual eu estou aprendendo muito com essa mulher aqui, gente. Ai, gente. Ela é maravilhosa. Ai, meu Deus, gente. Olha isso. Obrigada, Sério, obrigada. sério. Feliz. Te conheci aqui, acho que tem menos de 15 dias, né? Foi do nada, foi, sei lá. E nem se conheceu. Não. Nem foi se um conheceu. encontro. Foi um encontro, assim, conversamos. Ela estava o esposo dela. E nem era para ser hoje aqui, foi tudo imediato. Eu agradeço bastante, tá? Por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada Nessa mesmo. estreia, falando sobre o que importa. Conversei com a Lu. Falei assim, Lu, a outra convidada, ela vai vir na próxima, né? Deus quiser agir. Vai dar certo. Vai vir, com certeza. Ia ser muito bom também, mas eu acho que como primeiro episódio, a estreia do nosso podcast, Beleza em Foco, vim falar sobre autoestima, né? E oratória, uma mulher que entende, né? Isso eu acho que a especialidade de você estar aqui falando de primeira vez, eu acho que é essencial. Eu achei muito bacana. Eu falei assim, nossa, vai ser sucesso. Mas você sabe todas as coisas, né? A gente faz planos e a resposta vem da boca de Deus. Uhum. E eu tenho muito isso pra minha vida, sabe? Quando Deus estiver falando não pra você, fica ligado que vem coisa melhor. Não que eu seja melhor do que... Não é sobre isso, tá, gente? Eu falo sobre propósito. Sobre... Vocês entenderam o que dizer, né, gente? Sobre realmente... É que às vezes a gente não entende algumas coisas que acontecem na nossa vida, né, Camila? Não entende mesmo. E na hora que acontece, a gente fica como... Ai, Deus, por quê? Aí vem a reclamação. Uhum. Ai, por quê? E eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, alguns ciclos precisam ser encerrados na nossa vida. Sim. Para que coisas novas aconteçam, alguns ciclos precisam ser encerrados. Sim. E muitas vezes nós temos dificuldade de encerrar ciclos. Nós somos apegadas às pessoas, apegadas a coisas, apegadas a casas, a lugares. Uhum. E Deus está querendo te levar para a Terra Prometida, te fazer viver novas coisas, mas você está apegado ao passado, né? Aquele ciclo ali. E eu costumo dizer que, assim, Deus ouve conversas que a gente não ouve. Uhum. Então, às vezes, Ele está afastando pessoas da sua vida, da minha vida. E a gente está, ai, meu Deus, mas eu gosto tanto de fulano. Hoje eu aprendi. Eu tenho orado muito e pedido, Senhor, aproxime as pessoas que eu preciso estar próximo. E também afaste quem eu preciso me afastar. Com muito carinho, com muito amor. Mas hoje, quando alguém decide se afastar de mim, eu dou de presente. Muito obrigado pelo processo. Fica com Deus, vá. Uhum. Eu dou a liberdade de presente para a pessoa. Isso aí. Sabe? Uma vez eu tive um problema sério com meu esposo. Nós tivemos uma dificuldade. E é claro que eu sou a pró-família, no sentido de, para mim, família é a base de tudo. Então, sim. Eu brinco com ele. Assim, o dia que você acordar e achar que você está cansado, você vai tomar banho, você vai respirar, porque não tem chance não, meu filho. Eu sou mulher de um homem só, tá? A gente brinca assim. Mas teve uma vez que nós tivemos uma discussão. E aí, ele falou uma palavra e eu só falei com ele assim, eu te amo tanto que eu deixo você ir. Eu não quero que você esteja preso a mim, abrindo mão dos seus sonhos para viver os meus sonhos. Uhum. Então, o que é o amor? O amor é aquilo, né? Você realmente deixar a pessoa viver a vida dela. O apego, nós confundimos apego com amor. O que é o apego? Eu vejo uma rosa linda ali na árvore e eu olho para ela, linda, eu arranco e quero ela comigo. Isso é apego. Ou seja, com pouco tempo ela vai morrer. Vai morrer. O que é o amor? É a contemplação. Você deixa. Que linda. Nossa, que prazer poder visualizar isso. Uhum. Mas eu deixo ela lá. Deixa ela lá. Porque ela está fazendo o processo dela. Então, a gente se apega demais às coisas, às pessoas, e às vezes não vive o novo. Não vive essa vida que a gente tanto deseja viver, porque estamos apegadas às coisas, pessoas, processos, empregos, salas, e isso condomínios. tudo, isso envolve, gente, também, porque a gente vem para o mundo sozinhos. Então, a gente ama, né? A gente ama as pessoas, ama nossos filhos, mas a gente tem que saber que a gente vai criá-los para o mundo, né?
E quando a gente se casa também, a gente é um só. Mas mesmo assim, você vem para o mundo sozinho. Então a gente tem que se cuidar, né? Diante dessas coisas que a gente tem falado aqui. A gente tem que se cuidar, a gente tem que não tem que deixar ir no momento certo. Eu acho isso muito interessante. Isso é maturidade, né? É. Isso demonstra maturidade. Muito. Então, não quero que ninguém seja perto de mim por obrigação, não. Sim. Se não tiver amor, foi bom enquanto durou, muito obrigada. Você tem alguma, assim, algumas pessoas que você já deu mentoria, assim, né? Que teve uma história bacana, assim, referente ao que a gente está falando, assim? Alguma dica, assim? Tipo, fulano viveu isso, isso e isso, a história dela é... Você tem, assim, alguém que impactou durante as suas mentorias que, de fato... Eu tenho muitas histórias. Fica até difícil escolher uma, mas se eu fosse pegar aqui de pronto... Foi muito interessante, agora recente, uma das últimas mentoradas que eu tive, ela é de Salvador. Não vou falar o nome, né? Mas ela é de Salvador. Sim. E ela me procurou... ela fez o curso comigo, de oratória. E foi muito interessante que ela falava assim... Ela fez o curso comigo e falou assim, um dia você vai ser minha mentora. Um dia eu vou ter o prazer de ser mentorado. Eu falei, eu fico aguardando esse dia. E passaram-se quase 2 anos. E ela trabalha, CLT, né? Ela prestava serviço numa empresa e tal, muito estabilizada. E aí ela resolveu fazer a transição de carreira também. Ela começou no mundo de autoconhecimento, começou a fazer a transição de carreira e foi onde ela me procurou para eu mentoreá-la. É uma pessoa que já se comunica muito bem. Então, não era sobre oratória. Por isso que eu falo que a nossa mentoria não é somente sobre oratória. É de uma comunicação de dentro para fora, em todos os aspectos. Eu falo com a comunicação sistêmica, que é 360 graus mesmo. A gente avalia todos os âmbitos, inclusive e especialmente o espiritual. E aí foi muito lindo, porque ela começou a mentoria comigo. Nós tivemos o primeiro encontro e ela estava nesse processo assim, não, Ari, porque eu estou querendo me preparar para poder sair da empresa. E aí eu trabalhando com ela, todo o projeto de posicionamento no Instagram, né? Porque eu tenho meu marido que faz toda essa... O pessoal pergunta, Ana, quem faz seu Instagram, seu site? Então, meu marido, ele é todo backstage nesse sentido. É mesmo? Né? Ele me ajuda todo o offline do online é com ele, né? E aí o pessoal gosta muito, né, do posicionamento no Instagram, da landing page, do site, enfim. E aí eu fui ajudando nesse processo com ela. É por uma vez por semana o nosso encontro. Do primeiro encontro para o segundo encontro na semana, aquele projeto dela fazer o processo de transição, dela sair, a diretora da empresa mudou todo o percurso. E aquilo que seria feito de uma transição, falou assim, ou você fica ou você sai. Nossa. E ela teve que tomar uma decisão ali de o que eu faço. E ela veio para mim, o que eu faço. Muito rápido, assim, tem que ser no momento. Resolve agora. Era tipo assim, 48 horas ela tinha que dar a resposta. Foi na sexta-feira, conversou e na segunda-feira ela já tinha que dar a resposta. Nossa. E aí o mentor, a gente tem exatamente essa função de conselheiro, né? E eu sempre falo, eu não esperem respostas prontas de mim. Mas é claro que, na medida do possível, nós vamos orar juntas, nós vamos buscar um direcionamento do Senhor. E, claro, dentro da experiência que a gente tem. Eu trabalhei 16 anos como gestora, né? Enfim. E aí eu falei com ela, eu falei assim, o que você quer da sua vida? Porque muitas vezes, se não fosse assim, você ficava enrolando, ia ficar preso ali até e ficar onde pudesse. Corroendo aquela situação. Exatamente. Não resolve nada. E nunca tomaria decisão. Isso aí. Então, muitas vezes, Deus permite que situações aconteçam na nossa vida para que você tome a decisão que você talvez sozinha não tomaria. E aí, quando eu falei com ela, sabe assim, eu vi que deu um start nela assim. Ela, não, Ari, eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer. E hoje tá tão lindo ver a trajetória dela. E ela escolheu de imediato. Ela decidiu sair da empresa, ela decidiu começar o negócio dela. E ela manda mensagem para mim assim hoje, Ari, eu não acredito que eu estou vivendo isso. Claro que os bastidores, gente, não é fácil. Não é fácil. Eu postei hoje no meu Instagram e eu falei sobre isso. Quando você pensar em desistir, lembre-se do porquê você iniciou. Sabe? O que te levou? É uma palavra que Deus te deu, uma promessa. Você só precisa de uma palavra sobre a sua vida. Jesus, ele tinha 2 anos quando o Herodes quis matar todos os bebês. O que uma criança de 2 anos pode fazer contra um rei? Nada, mas ele tinha uma palavra. Que ele seria o rei. Que ele é o rei. Que ele é o salvador. Então, você só precisa de uma palavra sobre a sua vida. Então, eu tenho certeza que quando nós temos certeza dessa palavra de, né,
a gente consegue seguir. E ela fez exatamente isso. Eu ajudei ela a lembrar dessa palavra sobre a vida dela, dessa promessa. E hoje ela está voando. Eu estou muito feliz. Nossa, que bacana. E ela começou assim, Ari, como é que eu faço Ela queria assim, como é que eu faço meu primeiro atendimento? Falei, faça comigo. Ela, não, com você eu não consigo, não. Falei, então chame alguém. Porque fica aquela questão, como é que eu vou fazer atendimento com a Ariana, minha mentora? E aí ela fez, eu falei, então, aí eu dei todos os passos. O que eu falei para ela? Eu passei os passos que eu fiz. Que a mentoria nada mais é do que isso. Isso. Eu consegui resultados e passar para os meus mentoreados aquele resultado que eu tive através dos passos que eu galguei, né? Só que aí eu fiz várias formações. Então, por exemplo, com você não precisa fazer todas as formações que eu fiz para chegar no resultado que eu cheguei. Eu vou atalhar. O mentor ataia. A gente ataia, como diz os mineiros. Então, é te passar os passos que eu fiz. Ou quem você escolher. Isso, que você vai ensinar, né? Exatamente. O que você já passou. O que e foi, aquilo que deu certo, que está validado. Né? E foi isso que ela fez e eu estou muito feliz de ver o resultado. Então, ela teve muito medo. E o medo quase a paralisou. Mas hoje, vê-la vivendo assim, todo o processo é maravilhoso. E saber que eu fui apenas um instrumento. Apenas um instrumento. Nossa, que a bom. vida dela pudesse. Ela está vivendo o que ela sonhou, sabe? Então, isso é muito gostoso. Ver isso foi muito legal. Nossa, muito bacana. Isso é autoimagem? Isso inclui a autoimagem da pessoa? Total, né? De alguma forma, sim. Porque ela conseguiu se visualizar. E ela está com... Ela, no caso, não só ela, né? Tipo, outras pessoas também. Vai construir uma autoimagem maior, né? Ou fica ali naquele mesmo lugar. É sempre uma escolha, né? A vida sempre vai ser uma escolha. E essa é a dica assim, que você dá sobre isso, sobre a autoimagem. É sempre buscando, sempre ter uma escolha, né? Naquele momento. Tipo assim, você tem que escolher. Vamos lá. A vida sempre será feita de escolhas. E você não escolher já é uma escolha. Então, o que você... Eu acho que uma coisa que é importante nós entendermos, sabe, Camila? Para tudo nessa vida. É sabermos onde nós queremos chegar. Tem uma cena icônica de Alice no País das Maravilhas. Talvez você já viu. Eu não me liguei, eu já vi, mas eu não falo aí. Que a Alice, chega um momento que ela chega numa bifurcação, assim, né? Onde tem duas estradas. E ela pergunta pro gato, né? Senhor gato, qual o caminho que eu devo tomar? E aí o gato pergunta para ela, né? Alice, onde você deseja chegar? E ela não sabe, ela não sei. E a resposta dele é simples. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Não é? Sim. Então, é muito importante você ter um objetivo também, sabe? Onde você quer chegar na sua vida profissional, como mãe, como mulher, como esposa. E aí, eu tenho um canal no YouTube que eu falo sobre... Eu coloco toda semana vídeos. Fala aí pra gente qual é o canal aí. Lá, Ariana Dutra, o canal Ariana Dutra. E lá, toda semana eu lanço uma série de estudos, né? E essa primeira série de estudos que eu falei foi sobre a mulher de Provérbios, a mulher 31. Como se tornar a mulher virtuosa segundo a Bíblia. E sabe o que é mais interessante? É um assunto até polêmico. Talvez não seja interessante entrar rapidinho, mas... O que acontece? Hoje nós vivemos numa sociedade onde nós, mulheres, somos levadas a ser... aquela autoimagem de poderosa, de mulher maravilha. Sim, que eu não preciso de homem. Eu sozinha basta e tal. Verdade. Cara, será que é realmente assim? Sabe? Então, a mulher, sabe, ela edifica a sua casa. E essa função é nossa. Então, essa autoimagem, que você falou, então a gente tem sempre ter uma autoimagem maior e tal, muito cuidado com isso. Porque todo extremo ele é perigoso. Então, se às vezes eu fico buscando muito essa autoimagem grande, eu fico muito autossuficiente. E essa autossuficiência, o orgulho precede a queda. Nossa. Então, isso é bíblico. Então, muito cuidado com essa autossuficiência demais. Seja humilde. Tenha empatia. O segredo do sucesso, e o sucesso é muito subjetivo, mas... falando sobre isso, a autoimagem é você se reconhecer sempre como dependente de Deus. Aí é uma questão minha que eu acredito, que para mim a minha maior autoimagem é entender que eu sou sempre dependente de Deus. Que quando eu sou grande, eu só me torno grande
quando eu diminuo. Uhum. É o paradoxo da Bíblia, né? Quer se tornar grande, diminua. Quer ser o maior, sirva. Então, quando nós temos isso, sabe, né? Isso é princípio. É demais, princípio. Nossa. Então, quando você segue esse princípio, você quer crescer na vida, seja o que vai servir. Isso aí. Não queira ser o que vai estar no topo sempre, não. Seja aquele que vai estar sempre com a mão estendida. Mas para você fazer isso, você precisa ter o amor próprio, você precisa se conhecer, você precisa se amar, ter uma autoestima, tudo aquilo que nós já falamos aqui. Tudo interliga, né? Tudo que a gente faz, gente, é muito interessante. É muito interessante mesmo. Tudo que a gente vive, né? Nosso interior, tudo liga. Nossa, é muito bom. Tá tudo conectado. Tudo conectado. Tudo conectado. A gente tá ali, ó, não para. O corpo da gente tá o tempo inteiro, né? Tanto coração, mente, espírito, beleza. É incrível. Sabe o que a Bíblia fala? Que um coração bonito formoseia o rosto. A Bíblia fala isso. Um coração tratado, coração bonito não. Coração quebrantado, um coração tratado, ele formoseia o rosto. Então, olha como é que a Bíblia fala sobre isso, né? A importância da autoestima para que você esteja bonita por fora. Isso aí. Porque você está bem aqui, o seu olhar, o seu sorriso. É claro que vai ter momento de tristeza e está tudo bem. Mas você não vive na tristeza. São momentos, porque nós somos emocionais. Você não vai viver assim. Aí é diferente. Nossa, muito bacana. Muito bacana mesmo. Já perguntei, né, sobre as mulheres que transformaram. Você já falou aí, adorei saber, né? E a confiança de autenticidade. É uma das premissas para você falar bem em público. Ser autêntica. Gente, ser autêntica é o segredo. Porque o que acontece? Muitas pessoas se perdem porque ficam querendo virar cópias de outras pessoas, né? Aí a Camila está fazendo sucesso, a Camila está crescendo. Eu me inspiro na Camila. Gente, eu já passei por isso. De, assim, não copiar. Mas eu melhorava, né? Eu olhava as outras... Porque o começo, né? Quando a gente começa nas redes sociais, como, vou começar um negócio. A gente sempre se inspira em outra pessoa. Mas eu copiava melhorando. Mas não era eu, né? Não era eu. Acaba não sendo eu nesse momento. Aí você perde a sua autenticidade. Aí perde total. Então, assim, eu já tive muitas pessoas que me procuraram, muito interessante. Fala assim, Ariana, quero fazer meu curso. Aí a gente faz um formulário, né? E por que você deseja fazer? Porque eu quero falar igual a Ariana. Você acredita? Muitas pessoas. Gente, eu não sou boazuda, não, tá? É porque, assim, a gente tem algumas técnicas e quando nas palestras a gente coloca em prática. Mas tem a minha verdade ali, que é só minha, que ninguém vai conseguir pegar. Não tem como. E aí as pessoas, eu não quero falar em público igual você, que você fala com tanta facilidade. Falou, olha, igual a mim é impossível. Não. Nós vamos trabalhar a sua verdade, nós vamos trabalhar a sua identidade. Para de querer ser alguém que você não é. Então, a autenticidade, ela vai ser crucial para o seu sucesso. Pois é, isso é ótimo. É bom, você tem que ter isso em você. Tem que ter autenticidade, seja autêntica. Tempo todo. As dores que você sentiu até hoje, o que você passou na sua história de vida, elas foram necessárias para que você chegasse hoje onde você chegou. Não é? E aí o que a gente quer fazer? A gente quer esconder as nossas dores para poder virar essa personagem e criar essa identidade. E você já se inspirou em alguém? Sempre. Mas você nunca copiou? Como é que Já. Quem nunca passou por isso, atira a primeira pedra. Quem nunca? Cada vez você nunca, né? Mas eu já. Sim. E a gente acaba até modificando o nosso perfil, né? Já. Modifica muito. Vamos supor, você é uma pessoa e você olha para outra, você faz igual a outra. E você acaba sendo várias pessoas em uma só, nunca foca naquilo ali. Aí, eu sempre fui uma pessoa muito expansiva. Né? Pra você ter ideia, lá na igreja eu tinha uma amiga que me chamava de escândalo, porque eu sempre fui muito assim, né? A Ariana chegou e já sabia que eu tinha chegado. E por receber esses apelidos, por falarem assim, aquilo foi me retraindo, sabe? Eu fui começando a querer, me retrair. Falei, então tá bom, então eu vou começar a ser mais contida. Mas, cara, a Ariana contida não é ela. Hoje eu tenho domínio. Eu sei como me portar de acordo com o ambiente. Então, a Ariana escandalosa jamais vai estar aqui.
né? Aquela gaitada que eu dou. Mas dentro de casa, com os meus amigos íntimos, a Ariana Escandalosa tá lá à vontade. Mas nos meus treinamentos, nas minhas palestras, nos meus cursos, você vai ter um momento lá que eu vou dar minhas gaitadas, porque sou eu. Aham. Humor, né? Quando eu trabalho a questão da oratória, eu falo, gente, o humor é muito importante. Traz leveza, né? Você sorrir e tal. Imagina, eu dou treinamento aí de 3 dias seguidos. Dia todo. Imagina você só ficar de um jeito. Então, o humor traz essa leveza. Só que eu sou natural fazendo humor. Talvez para você não seja tão natural. Então, vai usar o humor do seu jeito, que vai ser natural para você. Isso é autenticidade. Exatamente. Então, eu quase perdi a minha autenticidade nesse sentido. Que eu achava que eu tinha que ser aquela pessoa mais contida, séria, para trazer respeito. E aí, eu atendi uma pessoa que eu falei isso com ela. Sabe aquela pessoa assim, sabe, toda travada, toda fechadona? Brincar, parecendo uma girafa, assim, o tempo todo olhando por cima. E o não verbal fala mais que o verbal, lembra que nós conversamos aqui? Sim, Uma coisa é você falar, olha, postura para você conversar, né? Assim. Outra coisa é você estar com o queixo levantado. Percebe que passa a altivez quando eu tô com o queixo levantado? Com então, certeza. Ó, eu fico aqui, ó, o olhar, e a pessoa só ficava assim. E aí eu conversei com ela, eu falei, olha, eu percebo que você tá numa postura assim, mais séria. E ela falou assim, Ariana, porque eu era muito brincalhona e na função que eu tô hoje, eu percebi que eu tinha que me tornar assim. A pessoa virou um personagem. Um personagem que não trazia a verdade. E, infelizmente, perde a essência, né? Então, a autenticidade, ela é necessária porque é basicamente a sua essência, ser quem você é. Eu demorei um pouquinho para achar a minha autenticidade. Antigamente meu Instagram, o antigo Instagram que eu falei que eu zerei, refiz meu Instagram agora. Meu antigo Instagram era mais de humor. Tinha bastante humor. Lembra, não sei se você chegou na pandemia, era aquela questão de fazer muito reels, né? Muita coisa. As trends, né? Isso, para poder dar aquela viralizada. Eu dominava bem, tá? Fazia muita dublagem, eu sempre dominei bem. Eu achava bacana. Só que com o tempo foi parando. Lá, a minha equipe, a maioria das meninas, elas também têm esse lado de humor, né? Uma das meninas lá, outras são mais sérias, outras são mais caladas, né? Mas a gente sempre dá um jeito de juntar, assim, às vezes que as clientes gostam de ver, né? Essa parte da gente alegre, porque lá nós também lidamos com pessoas, assim, que gostam de alegria. Mas eu acabo que vendo que não é o meu lado 100%, né? Porque quando eu vivi esse momento, era mais forçado porque todo mundo estava fazendo, né? Hoje em dia eu acho que eu posso até tentar continuar, porque tem cliente que fala bem assim, Camila era bem quietinha antigamente, hoje ela está mais solta, mais brincalhona, mas se eu não tiver com as galera que é alegre desse jeito, eu sou mais a minha, eu sou mais tranquila, eu sou mais, né, reservada. Então, acho que a minha autêntica, eu ser autêntica desse jeito, eu sou mais aquela pessoa mais séria, alegre, né? Sou alegre também, alegre, mas não tão naquele humor, né? Aquela coisa de ser muito, transmitir aquela coisa de alegria demais, né? Mas eu acho que eu sou uma pessoa mais centrada ali, né? Buscando aquela coisa mais centralizada mesmo. Quando você se enxerga, quando você se aceita, quando você se conhece, que é o principal. Fica tudo mais leve, né? Isso. E a gente vai buscando ali nas redes, né, sociais. Hoje em dia eu acabo nem mais olhando. Eu me inspiro em outras pessoas, mas eu acabo fazendo a minha parte. Sim, fazendo do meu jeitinho. Isso aí. Isso é muito bom. Aí você cria a sua identidade. Aí a gente olha assim, nossa, eu que fiz. É isso. Olha que legal, né? Dá muito mais prazer? Muito. Então, é claro, você pode pegar referência, gente, né? Você tá vendo, tem um vídeo que tá viralizando, uma trend que é interessante. Não custa nada você fazer, mas você vai fazer o quê? Do seu jeito, da sua realidade. Então, até na administração, nós temos uma questão que chama que é o benchmark, que é o quê? Eu pego algo numa empresa que está dando muito certo e vou adaptar a minha realidade e implantar na minha empresa. Então, isso não tem nada de errado. Com certeza. O problema é a cópia, é o plágio, né? As pessoas, gente, tem pessoas que elas não se inspiram em outras, elas viram aquele personagem. Que fica assim, até a vestimenta, aí, se a pessoa usa barba, deixa a barba. O óculos busca... Igual, aí, então, assim, tudo igual. Aí, que identidade que essa pessoa tem? Ela já perdeu a identidade dela.
a gente também, assim, eu vejo também que muitas pessoas acabam fazendo isso, né? E teve um tempo que eu acabei me incomodando. A gente via as outras pessoas copiando. Aí eu me incomodava muito. Aí chegou um momento que eu perguntei a um mentor, né? Uma pessoa que eu tinha liberdade para perguntar. E ele falou isso comigo: Camila, tenta modificar, tenta fazer do seu jeito. Eu, sim, mas eu faço, né? Mas aí ele falou: quem sabe um dia você seja inspiração de expandir isso, até ensinar a essas pessoas o que você está fazendo. Começar, vão cobrar pela sua experiência, né? E não se incomodar. Aos poucos eu fui modificando esse pensamento, né? Tipo, mostrando assim, realmente, se a pessoa está ali se inspirando em mim, é porque me vê de uma forma, né? E acaba que hoje em dia não me incomoda mais. Aí eu vejo assim, fez igual, vou lá e faço melhor. Né? Porque é o que sou eu. Sim. Né? E acaba a gente não se incomoda mais com isso. Aí esse lado a gente fica... É trabalhoso, né? Fazer isso. Mas... Se fosse para ser fácil, qualquer um chegaria. Por isso que não é todo mundo que chega ao topo. Exatamente. Porque as pessoas querem o que você quer, mas estão dispostas a pagar o preço que você pagou, né? É verdade. Isso é fato. Então, se fosse fácil, qualquer um chegaria lá. Então, a Bíblia fala sobre isso. Melhor o fim das coisas do que o início delas. Uhum. Então, começar, muita gente começa. Você verdade. vê que toda segunda-feira tem um monte de gente na academia. Cadê o restante, né, da semana? Não. Então, pegando o exemplo aí, é basicamente isso. A questão vem do que... Aí vem aquilo que nós começamos a falar, né? Qual que é o objetivo? O que a pessoa realmente deseja? Então, eu quero ser uma referência na minha área, né? Eu quero inspirar outras pessoas, mas está fazendo o que para isso? Nada. Está só fazendo a rotinha de... Você vai continuar tendo os resultados que você tem. Se você quer mudança nos seus resultados, você precisa começar a fazer coisas diferentes. Verdade. Em todos os aspectos. Então tá. Olha, foi um prazer, tá? Prazer muito grande ter você aqui. Nossa, fico muito feliz. Sério, assim, conhecer você melhor. Você é uma pessoa que realmente de luz, tá? De fato, eu vou procurar você, olha tá? Olha isso, gente. Eu consegui uma cliente aqui, tá ótimo. Vou procurar você. Agradeço muito. Obrigada. Você é a pessoa realmente de luz. Amém. Tá? Pessoal, agradecer vocês também por estar aqui, né? Segue a Ariana Dutra lá nas redes sociais. Ela é uma pessoa incrível. Vocês precisar muito dela, assim, referente a tudo que a gente conversou e muito mais, né? Pode falar suas condições aí, amor. Olha, eu agradeço demais pelo convite mais uma vez, tá? Me sigam lá nas redes sociais. O Instagram é arianadutra.comunica. Nós temos nosso canal no YouTube, que é Ariana Dutra. E lá no YouTube nós temos alguns playlists lá, né, diferentes. A gente fala um pouquinho sobre técnica de oratória. Nós temos esse processo aí do despertar com propósito, que são esses estudos que nós fazemos. Mas só te digo uma coisa, assim, para encerrar, né, aqui essa participação. A primeira identidade, a Camila falou aqui, nós nascemos sozinhos, né? A primeira identidade que todos nós temos é de filho, filha. Independente se você conhece seu pai ou sua mãe ou não. Só não esqueça de uma coisa, que todos nós somos filhos de Deus. Independente da sua religião, não deixe que jamais isso apague essa certeza dessa paternidade que o Senhor tem sobre a sua vida. Se eu tenho certeza dessa minha identidade, nada nesse mundo me impede de chegar onde eu quiser chegar. Existe uma frase de Napoleão Hill que eu gosto muito. Tudo que você visualizar com fé é possível realizar. Então, eu creio muito nisso. Muito bom. Eu acredito em um Deus que realiza sonhos, que faz acontecer. Então, se você está aqui assistindo, assim como está acontecendo na vida da Camila, ao invés de você talvez ficar, ai, por que ela conseguiu e eu não? Começa assim, pai, eu quero viver os seus propósitos. E aí tá tudo certo. Às vezes o que acontece comigo não acontece com você, né? E é isso. Algo melhor pode acontecer. Né? Cada um tem o seu processo. E pensar no melhor, sempre no melhor. Sempre no melhor.
Muito obrigada a vocês. Espero que tenha feito sentido aí, Com que foi certeza. falado, posso colaborar. Estou à disposição. Se quiser me seguir, me chama lá no direct. Deixa aí, ó. Vou deixar aí o @ dela. Deixa as suas expectativas sobre a autoestima e a confiança de falar em público. Isso tudo é importante. Deixa suas dúvidas aí no Instagram, Camila Alvarenga Beauty Studio, tá? E siga a Ariana, que ela é maravilhosa. Agradeço você mais uma vez. Obrigada, tá bom? meu amor, obrigada. Sucesso aí no seu podcast aí, Beleza em Foco. Beleza em Foco. Já chama aí para seguir, né? Seguir, compartilhar. Isso é verdade, gente. Já se inscrever no canal. Se inscreve no canal, porque vai ter muita coisa boa daqui para frente, tá? Hoje foi o primeiro episódio e teremos mais em breve, se Deus quiser. Tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, pessoal.